Boa noite. Olá, quem for entrando vai me dando um oi. Olá, tudo bem? Uma musiquinha aqui, né? Afinal de contas, começando minhas férias hoje. Talvez seja o caso de vocês também. Gente, então vamos falar aí sobre um item fundamental para trabalhar menos e ganhar mais, já que a nossa seguidora mandou mensagem que tá morta, diz ela. Quem nunca, né? Quem de nós médicos já não chegou no fim do ano com essa sensação de falta de energia, de cansaço? E eu acho que é sempre um desejo nosso, né? Como que a gente vai poder se organizar aí para trabalhar menos e ganhar mais. Acho que é a meta de todos. Então, vou começar falando aí de um item que é fundamental para isso acontecer. Se você não faz isso ainda, sugiro fortemente que você fique na live e aprenda a fazer e por que fazer, né? Eu acho que entender o motivo de fazer acaba deixando a gente com mais ânimo, com um pouquinho mais de disposição para isso. Então, assim, primeira coisa, gente, para a gente poder ganhar mais e trabalhar menos é o planejamento. E quando eu falo essa palavra, eu sei que tem vários colegas que torcem o nariz, né? Tipo, putz, que saco, ela vai falar de planejamento. E eu acho que isso é meio cultural, a gente não tem muito isso tão forte assim na graduação, né? A importância disso. E na realidade, no mundo do empreendedorismo, a gente vê o quanto isso é fundamental. Sem planejamento, a gente não consegue nem ficar bem financeiramente, nem gerenciar as nossas redes sociais, nem gerenciar o nosso grupo de clientes, né? Então, assim, as estratégias que a gente vai fazer para um grupo ou outro, né? Tudo bem, pessoal? Oi, Carol. Então, o planejamento é um dos itens fundamentais. A Carol, que está aqui online, inclusive, sabe disso, que eu acho que desde quando ela começou a planejar um pouquinho melhor a carreira dela, né? A área dela é uma área bem difícil de planejar, que é a área da dermato, mudou completamente os resultados. Então, eu sugiro muito, gente, que vocês repensem essa questão de deixar a vida, deixando a vida nos levar assim, porque o mercado médico tá cada vez mais competitivo, né? E se a gente não aprender algumas estratégias aí para transformar a nossa carreira, a gente vai ficar na média, né? E a média é mediana. Então, se você quer uma vida mediana, ok. Não tem nada de errado com isso. Mas, se você não quer, se você almeja voos mais altos aí, você precisa realmente fazer o seu planejamento. Então, assim, gente, o que eu acho que é o ponto principal, né? Inicialmente falando, você vai começar... André, eu nunca fiz planejamento, como é que eu começo? Primeira coisa é saber onde você está e para onde você quer ir, né? Então, eu acho assim, fecha os seus olhos, pode parecer bobo, tá? Mas não é. Fecha os seus olhos e me diz... onde você quer chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando você fecha os olhos. Idealmente falando, se você for conseguir tudo o que você quer, você vai estar aonde? Fazendo o quê? Você vai estar nesse pronto-socorro que você dá plantão? Você vai estar no posto de saúde onde você é concursado? Você vai estar trabalhando na clínica de medicina do trabalho, onde você faz algumas horas? Você vai estar naquela empresa? Ou você não vai estar em nenhum desses lugares? Onde você vai estar? Você vai estar trabalhando com clínica geral ou você vai ter uma especialidade? Você ainda não fez a especialidade? Você vai ter feito residência? Você vai ter feito pós? Como que você vai chegar lá, né? Ah, André, eu tô fechando os meus olhos e eu vou estar trabalhando com especialidade. Beleza, agora eu quero que você me diga onde você vai estar. É na cidade onde você fez faculdade? É na cidade onde você nasceu? É num outro lugar onde você deseja muito morar? Onde você vai estar? Com quem você vai estar? Você vai estar casado? Você vai estar solteiro? Você quer ter filhos? Você quer ter 1 ou 5 filhos? Isso faz total diferença no teu planejamento de vida e de carreira, tá? Então, é claro, talvez você não tenha a resposta para todas as perguntas agora e não tem nada de errado com isso, mas eu acho que é muito importante você fechar os olhos e conseguir fazer essa imagem mental, porque isso vai te ajudar a te aproximar do teu desejo. O que eu vejo que suga muita energia dos médicos e deixa todo mundo muito cansado é fazer muita coisa
que não corresponde ao desejo original daquele médico, né? Igual eu sempre falo, se você quer fazer só pronto-socorro, tem gente que gosta muito, né? Eu tenho uma amiga que é médica do trauma, ela ama. Então ela não vê problema nenhum em fazer isso o resto da vida, né? Se eu tivesse que ficar fazendo plantão em pronto-socorro o resto da vida, eu ia ficar bastante frustrada. Por quê? Eu não gostava? Não, eu gostava, mas não era isso que eu queria pra minha vida, tá? Então eu acho que a gente tem que fechar os olhos e pensar no nosso momento agora, o ponto A, e o ponto B, daqui 5, 10 anos, onde eu quero estar, tá? Porque tem um trajeto entre o ponto A e o ponto B, né? Um trajeto longo, tortuoso, mas tem um trajeto. Então, você já me falou o que você vai estar fazendo, onde você vai estar, e aí eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Quanto você quer ganhar? Ah, André, isso depende. Não. Depende não me enrola não. Tá? Eu quero que você feche os olhos e você me diga, pra você ficar feliz, né, realizado, pleno, pra você tirar no espelho e pensar, meu Deus, dei certo na vida. Você tem que estar ganhando quanto? Isso é variável. Para algumas pessoas um valor relativamente baixo é suficiente, outras não. Então, assim, isso depende de que padrão de vida você quer ter. Você quer morar num apartamento pequeno, você quer morar numa casa num condomínio, você quer morar de frente pro mar, você quer morar onde? Vai fazer diferença quanto você vai ganhar, né? Porque se você me falar que você quer morar, sei lá, numa cobertura no Leblon de frente pro mar e você não pensar nisso hoje, você vai chegar frustrado daqui 10 anos, porque você não vai estar nem perto de comprar essa cobertura, né? Então, fazer essa imagem mental, eu acho que nos ajuda a conseguir traçar melhor esse caminho. Oi, Dayana, tudo bem? Então, vamos lá, já fizemos a imagem mental de com quem, onde, o que, quanto você vai estar ganhando. E aí eu quero fazer outra pergunta. Como que seria a sua rotina ideal? Se eu te perguntar, fecha os olhos aí e me diz assim, né? Ó, acabou o ano, agora ano que vem tu faz a tua agenda. Qual seria a sua agenda perfeita? Aproveitar que a Dayana tá aí, vou explorar ela. Escreve pra mim aí, Dayana. Sua agenda perfeita seria como? Você começaria a trabalhar que horas? Pararia que horas? Faria folga em quais horários? Como seria a sua rotina perfeita? Trabalhar 20 horas por semana. Ótimo! E veja como nós médicos somos. Ela colocou, né? Porque a Dayana é corajosa, ela é autêntica, que eu já acompanhei nas redes sociais. Mas ela colocou com uma risadinha. Porque trabalhar 20 horas por semana para médico é como se fosse uma piada. A gente acha que não é possível. A gente acha que, nossa, tipo, é coisa para quem tem alguém que sustenta. Porque não tem como viver só com 20 horas. Ó, trabalhar de manhã, à tarde, casa e academia. Por que não, né? Perfeito, Dayana. E é isso que eu digo. Tem gente que vai se satisfazer com essa rotina. Tem gente que não vai se satisfazer com essa rotina porque quer ganhar um valor muito maior semanal. Então, vai precisar de uma carga semanal muito maior. E tem gente que valoriza coisas diferentes, né? E tudo bem. Então, assim, eu lembro bastante na época que eu passei no estágio da cirúrgica, né? Que eu prestava muita atenção, assim, na rotina dos meus professores, né? E eu lembro de alguns colegas, o fulano ganha tanto. E aí eu olhava pro fulano, pois é, mas ele não almoça. E tudo bem, pra ele, eu acho que ele tava super confortável com o fato de não almoçar. Pra mim, por exemplo, não almoçar seria um problema, né? O dia que eu não tenho um horário de almoço me irrita. É um dia que suga um pouco a minha energia, eu fico mais chateada. E eu não acho que eu sou obrigada a não almoçar. Eu acho que eu trabalho para poder sentar e almoçar. Entende? As pessoas valorizam coisas diferentes. Então, fecha os olhos e pensa como estaria a sua rotina ideal, tá? Além disso, qual padrão de vida você quer levar? Da mesma forma que eu falei ali de onde você quer morar, que carro você quer ter, quantas viagens por ano você quer fazer e para onde. Se você tem ambição, né, ambições grandes aí com relação a isso, você vai precisar percorrer um determinado caminho. Se você não tem ambições tão grandes, talvez você consiga percorrer um caminho um pouco mais curto. Então, depende muito, mas eu acho que é muito interessante a gente se olhar, né? Distanciar um pouquinho de nós mesmos e olhar, eu tô aqui no ponto A e eu quero chegar aqui no ponto B. Qual é o meu ponto B, né? Vamos chamar o ponto B aí de Roma. Na mentoria a gente brinca bastante que todos os caminhos têm que levar a Roma.
né? Então, por que que isso é importante? Já vou falar daqui a pouco, tá? Dá uma segurada aí. Oi, Flávia! Dá uma seguradinha aí que eu vou explicar pra vocês por que que é importante. Então, assim, beleza, André, eu já visualizei a minha imagem de semana ideal, rotina ideal, eu já sei com quem, onde, quanto eu vou estar ganhando daqui 5 ou 10 anos, qual que seria o meu ideal de carreira. Então, a gente vai trabalhar agora para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Para sair do ponto A e chegar no ponto B, vão ter obstáculos, né? Porque a vida é repleta de obstáculos, né, meus queridos? Senão não ia ter graça. Então, vão ter obstáculos internos, seus, e vão ter obstáculos externos da vida, mundo real, certo? Então, sei lá, dos externos, vamos falar o quê? Vão ter imprevistos, né? Você às vezes vai planejar alguma coisa, por exemplo, trabalhar em determinado lugar que paga bem e aquele lugar vai atrasar o pagamento. Talvez você possa ficar doente ou alguém da sua família ficar doente e aí você não vai conseguir trabalhar ou juntar tanto dinheiro em pouco tempo porque você vai estar gastando com esse tratamento. Talvez tenham questões aí de tempo e de dinheiro, né? Talvez para ganhar mais você precisa se especializar mais. E especializar custa, né? A gente tem que pagar os cursos, os materiais. Então, talvez o que você pensava fazer em 2 anos, você vai precisar fazer em 4. Então, isso são os obstáculos externos, né? E existem também os obstáculos internos, os seus, aqueles que vêm de dentro. Como, por exemplo, falta de comprometimento e desmotivação. Então, assim, gente, não tem, né? Eu falei ali um item fundamental que seria o planejamento. Mas planejamento sem comprometimento não serve de nada. E é por isso que muita gente não consegue emagrecer. Você pode ter a melhor dieta planejada, especial, individual para você. Se você não estiver comprometido em seguir aquele plano, é só um plano no papel, né? É só a lista de fim de ano, a lista de metas de fim de ano que muita gente faz e nunca mais olha ao longo do ano, nunca mais se ocupa de cuidar, né? Então, planejamento e comprometimento, essas duas coisinhas têm que andar juntas, senão não funciona, senão é só teoria, né? E aqui no Power Med a gente gosta de colocar as coisas em prática. Quero ver vocês colocando, tá? Então tá, daí vão ter esses obstáculos internos e externos que você precisa estar atento. Além da desmotivação, outros obstáculos internos que eu percebo muito, porque eu tenho também pacientes médicos, são a questão dos vícios, né? Então, álcool, medicamentos, drogas, tá? Muita atenção a isso. Vai muito dinheiro, muita energia e muita motivação embora, porque você tá de ressaca. Pode parecer bobo, mas não é. Uma outra questão de obstáculo interno são as distrações, né? Você vai focar na sua carreira ou você vai focar na sua vida pessoal? Como tá a sua vida pessoal? É possível que você cuide das duas coisas simultaneamente, né? Ou você tá num relacionamento tóxico que tem briga toda semana e você acaba indo dormir tarde, chorando, com insônia, ansiedade, e isso tudo te distrai dos teus objetivos e do teu planejamento. Então, essas são coisas que, infelizmente, acontecem, né? Na vida de todas as pessoas e na vida dos médicos também. Somos humanos como outras pessoas quaisquer, né? Então, é bem importante que a gente esteja aí com os nossos óculos para enxergar esses obstáculos internos e externos, porque senão a gente se frustra, né? Beleza, André, eu já fiz a minha imagem mental de rotina perfeita, eu já observei os obstáculos internos e externos. E daí? O que mais que você pode me falar sobre esse planejamento? Bom, uma outra coisa que eu acho que merece muita atenção dos médicos é ter muito cuidado aí com as armadilhas disfarçadas de oportunidade. Quem nunca, né? Quem nunca aceitou um emprego que parecia assim, nossa, solução, era bem o que eu queria, né? E depois viu que não era bem aquilo, né? Às vezes o pagamento não compensava o estresse, né? Ou o pagamento prometido não era aquele que foi pago, ou a prefeitura deu calote. Então, assim, muito cuidado aí com as armadilhas disfarçadas de oportunidade, né? Me veio à mente também uma colega que estava abrindo consultório, motivada e tal, fazendo várias coisas dos pilares ali, né? Que no curso Power Med a gente coloca como sendo os pilares fundamentais aí para você organizar a sua carreira e faturar mais trabalhando menos. E surgiu a oportunidade de fazer mestrado, né? Ofereceram para ela uma bolsa de mestrado. Só que ela nunca quis dar aula,
né? Ela não quer, ela não tem o menor interesse. Não tem vocação nem interesse nisso. E do ponto de vista financeiro, com certeza não vale a pena, né, gente? É só para quem realmente tem esse perfil e gosta muito, ou às vezes tem algum interesse também secundário de estar dentro da academia. E aí ela tava quase aceitando, assim, quando a gente teve sessão, né, de mentoria, e a gente conversou bastante sobre isso, assim, o que exatamente você vai aproveitar desse mestrado? Você vai usar ele para quê? Né? É um desejo teu estudar, fazer pesquisa? Pode ser, né? O mestrado e o doutorado, para quem quer fazer pesquisa ou dar aula, é excelente. Do contrário, realmente ele não vai ter uma função. E assim, ia roubar dela uma carga horária grande, uma dedicação grande, porque a gente tem os trabalhos, as aulas, né? Os encontros dos grupos de pesquisa. Então parecia uma super oportunidade, né? Nossa, ó, ganhei, era uma bolsa de 50% para o mestrado. Então ela ainda teria que pagar 50% para fazer um mestrado que ela não precisava, que ela não ia usar, porque ela não pretendia trabalhar nem com pesquisa nem com docência, e consequentemente ganhar menos nesse período. Então acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? Porque surgem muitos convites, muitas oportunidades, né? A carreira médica, ela é um pouco delicada nesse sentido, a carreira, porque não falta emprego, né? Às vezes falta emprego bom. Se os empregos fossem muito bons, os médicos teriam um só, não 5. A maior parte dos médicos jovens tem de 4 a 5 vínculos. Então, né, muito bom não é, né, gente? Se a gente pudesse ficar em um lugar só, ficaria desde o início. Então tem essa questão, tá? Prestem bastante atenção nessas armadilhas aí. O que de fato é oportunidade e o que parece uma oportunidade, mas é uma armadilha. E por que eu tô dizendo que é uma armadilha? Porque não ajuda a chegar em Roma. Qual era a Roma dessa colega médica? Era o consultório. Ela queria ganhar mais e ficar só em consultório. Então, mestrado não leva ela a Roma. Se eu colocar vocês num avião, disser que ele vai para Roma e chegar lá e não é, né? Ele tá, sei lá, na Tailândia. Tailândia é legal? É, mas é Roma? Não. Então, assim, muito cuidado, sempre se questionem, né? Essa oportunidade que surgiu aí, ela me leva para minha Roma? Né? Isso me aproxima de eu chegar no meu ponto B do meu trajeto profissional? Ou não? Porque se não aproxima, não tem sentido, né, gente? Pra que vamos fazer? Que mais, gente? Eu coloquei aqui anotadinho pra não esquecer de falar pra vocês agora no final. Eu acho que uma ideia legal é a ideia... Nossa, mexi nos filtros aqui e saiu até um óculos. Uma ideia legal é a ideia das gavetas, gente. Então, assim, tentar pensar em gavetinhas, né? O que eu quero pra mim? Quais são as minhas metas pra este mês? Quais são as minhas metas para este ano? E quais são as minhas metas para 5 anos? Por que é legal colocar essas gavetas? Porque daí você pode fracionar a sua meta. Então, né, sei lá, deixa eu pensar aqui. Vamos supor que você queira ganhar 40 mil, tá? E aí você tem as 3 gavetinhas. Então, para este mês, 30 dias, né? Para um ano, então, 365 dias. E a outra gavetinha em 5 anos. Você pode fazer uma divisão desses 40 mil, né? Quanto será que por ano você conseguiria aumentar de renda? Então, aí você teria que pensar também em quais as possibilidades do aumento de renda. Esses dias eu dei muita risada, porque de vez em quando aparecem novos perfis aí querendo ensinar coisas para médicos de pessoas que não são médicos, né? E aí era bem engraçado, porque o cara fazia toda uma propaganda que ele ensinava os médicos a ganharem mais, né? E aí eu entrei para ver se por acaso o método dele era parecido de alguma forma com o Power Med. E na realidade ele dizia para você aumentar o valor da consulta. Olha que gênio! Fazer você ganhar mais só aumentando o valor da sua consulta? Gente, por favor, né? Quem é o médico que não pensou nisso? Então, não é factível, né? Se você não tiver uma cartela grande de clientes, um nome forte, um investimento em marketing, uma gestão financeira boa das suas finanças pessoais e da gestão do seu consultório, você pode botar a sua consulta para R$ 1.500, que você não vai conseguir chegar aí no seu ticket, né? No valor que você considera como um prolabore razoável, ou o seu prolabore ideal, tá? Então, assim, você pode fracionar, né? Se você deseja 40 mil em 5 anos, você pode pensar aí por ano quanto que você conseguiria, ou até colocar uma meta, mesmo que você não sabe se você vai alcançar a meta ou não, né? Porque daí fica um pouco mais fácil, é igual perder peso, né, gente?
Se eu falar pra você que você precisa perder 40 quilos, nossa, dá uma desanimada, né? Nossa, 40, André, acho que eu não vou conseguir. Mas se eu te disser, olha, quem sabe você... 40 quilos em 5 anos, né? Quem sabe esse programa aí pra perder 2 por mês, daí talvez você diga, 2 por mês eu já fico animada, capaz de dar certo, né? Então, fracionar a meta é sempre uma boa estratégia, gente, pra gente gostar mais aí do planejamento. Deu uma travadinha aqui pra mim, não sei se travou pra vocês. Quero saber se vocês têm dúvidas, o que tá freando vocês de fazer planejamento? Escreve aqui pra mim. Agora, recém tá acabando aí, né, os atendimentos das clínicas essa semana, a maior parte das clínicas vai dar uma paradinha. E eu quero saber de vocês como é que tá o planejamento pro ano que vem. Vocês seguiram a agenda igual esse ano? Valor de consulta, horários, tudo igual? Ou vocês vão dar uma parada para pensar sobre isso? Quem aí parou para pensar? Quem só disse para a secretária tocar ficha e seguir marcando? Depois escreve aqui para mim nos comentários, tá? Ou mandem um direct de por que vocês não param para pensar um pouquinho qual é o medo, qual é a dificuldade de fazer o planejamento, tá? O que eu percebo é que a maior parte dos médicos vai fazendo o quê? Vivendo na rodinha dos ratos, né? A gente faz igual aqueles ratinhos dentro daqueles terrários, assim. A gente segue o baile, né? E aí a gente não para pra pensar se faz sentido ainda estar naquela rodinha. Às vezes a gente tá no emprego mais ou menos, mas cai fixo, e daí a gente nem se questiona quanto que aquilo tá pagando por hora. Às vezes tá com fila de espera no consultório, né? E tá atendendo uma clínica que paga menos. Então, são incoerências aí da rotina da vida do médico que, pela correria, pela falta de tempo, pela falta de energia, porque quando a gente acaba os horários de trabalho, normalmente a gente tá exausto, a gente nem quer parar pra fazer conta. E às vezes é uma questão de conta mesmo, gente, botar no papel, sabe? Quanto eu gasto pra ir até lá, quanto eles me pagam, quanto eu gosto de trabalhar lá. Às vezes o lugar paga muito bem e você detesta, né? Às vezes a equipe é ruim. Às vezes, o tipo de paciente que frequenta o local não é o que você quer atender ou não te aproxima da tua Roma, né? Então, sempre pensar aí na sua Roma, ponto A, ponto B, e se o que você está fazendo hoje te aproxima de alguma forma da tua Roma, tá? Acho que isso é um primeiro passo para fazer um planejamento de sucesso. E se tiver alguém aí que é casado com outro médico, eu vou dizer que não tem como não fazer planejamento, né? Aqui em casa mesmo, a gente está quase contratando um programador, que a gente tem que cruzar todos os dados, né? Os meus compromissos, os compromissos do meu marido, que é médico, os compromissos do meu filho, que tem horário de escola, os compromissos da minha enteada, que não mora com a gente, então tem os dias de buscá-la, os dias de levar, as férias escolares dos dois, as nossas férias da clínica, os feriados, as nossas viagens, os nossos congressos. É bem difícil, né? A gente normalmente, no começo era um pouco tenso fazer esse planejamento, né? Então agora a gente normalmente faz num sábado, assim, a gente abre um vinho, abre o calendário, né? Faz a lápis pra gente não se estressar. Eu gosto de fazer sempre no papel, né? O Everson já prefere usar a agenda ali, já marca tudo na agenda do celular dele. Eu não, eu preciso visualizar aquilo no papel pra fazer sentido pra mim. Oi, Carol! Como é que você faz o teu planejamento aí, Carol? Planejamento do ano, dos horários. O que vocês consideram por primeiro na hora de fazer o planejamento? A parte financeira ou qualidade de vida? Me conta. Isso é uma coisa, essa pergunta é boa, né? Quero ver se vocês vão responder a verdade. Aqui na lente da verdade. Gente, então acho que o que eu queria falar mais era isso, né? A questão do planejamento e do comprometimento, tá? Sem as duas coisas, realmente vai ficar bem difícil você organizar sua carreira para ganhar mais e trabalhar menos, né? E o trabalhar menos não é no intuito de não trabalhar ou de ser um malandro, que algumas pessoas às vezes, né? Trabalhar menos. Por que falar isso? Porque a maior parte dos médicos quer trabalhar menos. A maior parte dos médicos está trabalhando demais. Então, eu acho que a gente tem que se conectar com os nossos desejos. O que eu vejo enquanto psiquiatra é que a maior parte das pessoas fica insatisfeita com a sua rotina e com o seu trabalho, porque a sua rotina e o seu trabalho não estão o aproximando dos seus sonhos, dos seus desejos. E aí, gente, o corpo fala, né? Aí é insônia, crise de ansiedade, ganho de peso. Então, aí tem os sabotadores, né? Que são aqueles obstáculos internos que eu comentei com vocês antes. Tá bom? Então depois me escreve aí se você achou útil, né, as coisas que eu comentei aqui sobre planejamento de carreira, qual é a dificuldade maior que vocês têm, se são os sabotadores internos, se são os externos,
Se vocês têm alguma história aí de armadilha, né, disfarçada de oportunidade que vocês já passaram, tá? Eu gosto bastante quando vocês participam, porque daí a gente usa, né, o comentário de vocês ou alguma dúvida para fazer uma nova live. Esse próximo ano está nas minhas metas, estar mais presente aqui no PowerMed, né, que é um projeto que a gente adora e que tem muito, muito a ver aí com a qualidade de vida e com os nossos planos futuros, de onde a gente quer estar, né? Essa questão de ajudar os colegas acabou realmente virando um propósito maior. A gente curte, assim, se diverte, curte e acaba, claro, ficando feliz com os resultados também, né? Tá bom, gente? Quem esteve por aí, obrigada. Beijos. Bom fim de semana, boas férias para quem já está de férias. E nos vemos aí na próxima live. Até. Tchau.